Fala aí, massa, beleza? Rodrigo Harney, TV Camisa 12, resenha da massa 39. Hoje é de 24 de março de 2017, dia do nosso Réveillon, véspera do aniversário do Atlético, véspera do dia oficial do atleticano. E eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, espero que você veja o vídeo a tempo de ir pra lá e comemorar. Se estiver vendo depois, espero que você já esteja recuperado da ressaca aí, porque a festa vai ser gigante. Esse ano o Atlético está participando ativamente, é um evento fantástico que foi... Eu me lembro, foi criado pela torcida mesmo. A partir de 2008 a galera reuniu, foi lá para a sede espontaneamente comemorar a virada do centenário e tal, do ano do centenário. Depois do centenário teve alguns anos em que a galera foi também, em várias ocasiões. Depois começou a ficar mais organizado e tal. E esse ano o Atlético está participando ativamente. O Atlético, inclusive, está de parabéns, está participando ativamente do dia a dia do torcedor. A torcida do Galo é tão engajada e o Atlético estava perdendo nas redes sociais aí, e agora está conversando com a galera, está interagindo com a galera, sensacional. E essa festa aí vai ter uma participação enorme do Galo, por isso promete ser a melhor dos últimos anos. Eu estou completando 10 anos aí de Réveillon, né? Ano que vem completo 110 anos, primeiro que eu me lembro, pelo menos, foi em 2008. Então vou completar 10 anos dessa festa aí, que é do caralho. Eu sei que para a cidade, velho, para a cidade há muitos anos, o nego fica louco, o atleticano fica louco, o rival fica louco. De qualquer jeito, alguém vai, né, interessa o seu grau de envolvimento com o Atlético. Você está dentro de Belo Horizonte, está na festa do aniversário do Galo, se fudeu. Se não gosta, se fudeu. Então, eu venho falando aí nos últimos dias, né, que eu quero fazer alguns vídeos, um outro quadro, criar um quadro para falar sobre a história do Atlético. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu vejo muita história sendo criada, muita história sendo inventada. O rival quer melhorar a história dele lá, muda a história dele e de quebra muda a nossa história também. E isso repercute, né, velho? Isso dá assunto, porque atleticano muitas vezes não conhece a própria história. Às vezes o cara não se interessa, e tá tudo aí, as informações estão aí. Se você não pesquisa as fontes corretas, você não teve curiosidade, infelizmente, às vezes você engole um papo furado, que é por falta de conhecer a história do Atlético. Se você conhecesse algumas coisas que algum colega seu, amigo seu, rival vem falar, você já cortaria na hora e falar: não, pera aí, velho, se você quer mudar a sua história, muda aí, transforma a sua história em outra coisa para ficar mais legal. Mas na história do Galo você não mexe. Eu conheço a história do meu time e a verdade é essa, o fato foi esse, aconteceu desse jeito, e para com esse papo, muda só a sua história para lá, beleza? Então, como eu vejo que isso não acontece, muito atleticano repete essas coisas e até dá credibilidade para essas coisas, algumas viram verdades. Eu quero fazer esse vídeo. Não é o quadro hoje é o resenha da massa, mas não tem como falar de outra coisa que não seja os 109 anos de história do Atlético. E aí vou começar a falar, já desmistificando uma bobagem que dizem por aí, que o Atlético foi fundado por famílias de elite, tradicionais de Belo Horizonte. Não tem como isso acontecer, meu amigo, porque o Belo Horizonte foi fundada em 1897, 11 anos depois o Galo foi criado. Como que em 11 anos de existência de uma cidade já tem família tradicional de Belo Horizonte? Não tem. Assim como a fundação do Cruzeiro aconteceu com imigrantes italianos, a colônia italiana e tal, não sei o quê, que eles mudam algumas coisas, porque a colônia italiana chegou em Minas Gerais 50 anos antes. Então não era mais mendigo, substituto de escravo, que é o que eles dizem. Não, já não era mais. Os caras já tinham desenvolvido, já tinham crescido, já tinham criado estrutura, finança e tal, não sei o quê, e vieram para Belo Horizonte pela oportunidade desse crescimento da capital, que era nova e tal, não sei o quê, e 20 anos depois criaram o Cruzeiro. O Atlético foi a mesma coisa. Famílias do interior de Minas Gerais, em outras horas eu vou até colocar aqui os links, tem alguns dos fundadores que você consegue achar a origem da família, em que ano que vieram para Belo Horizonte, os que nasceram em Belo Horizonte, em que anos nasceram, e tal. Então eu pesquisei um pouco, pesquisei alguns, encontrei alguns, e as famílias vieram de outras cidades porque também viram a oportunidade de crescer junto com a capital. Então não tem nada de família tradicional, 11 anos não é tempo suficiente para ter família tradicional. É lógico que os caras não eram pobres, porque eles conheciam futebol. Por conhecer futebol, já dá para ver que eles tinham certa instrução,
em Belo Horizonte já tinham times considerados de elite, né, vamos falar assim, porque o futebol era elitista nessa época, não era do povão, não se engane, mas os times da elite já eram formados nos clubes sociais, já tinha modalidade de futebol. O Atlético foi criado para todo mundo, o Atlético não teve exceção nenhuma, e as famílias não eram ricas, as famílias certamente tinham uma instrução, tinham alguma estrutura para conhecer futebol, mas não eram ricas. E o Atlético foi criado para todo mundo, por isso cresceu tão rápido, que a galera que não era sócio de algum clube, não era funcionário de alguma empresa que tinha modalidade de futebol, foi torcer para o Atlético. Por isso o Atlético cresceu, o Atlético sempre foi de todo mundo, beleza? Então essa bobagem de família tradicional já corta isso de uma vez, não tem como isso ser verdade, tá? Os clubes sociais já tinham uma estrutura, e quando o Atlético começou a jogar, eu escrevi sobre isso aí, o Atlético passou um ano sem jogo, vivendo só do Atlético, já tinha torcida, já tinha a Dona Alice e tal, que é fantástica a história também, tem que ser falado com mais detalhes essa história aí, mas enfim, o Atlético demorou um ano para conseguir uma bola, conseguiu com um cara que morava na França, que um dos fundadores mandava insetos para ele, o cara colecionador e tal, o cara catava inseto com um jovem de uma família tradicional, um jovem rico de família tradicional, ficava catando inseto no mato, porque, né, a galera fala como se Belo Horizonte fosse, os caras era família tradicional rica, entra no site da Centauro e compra uma bola. Não, a família tradicional rica de Belo Horizonte tinha um outro contexto totalmente diferente do que é uma família tradicional hoje. Assim como os caras também do Cruzeiro querem falar que era time de operário. Ô irmão, não tinha web designer na época não tinha mecânico de eletricista de carro, não tinha não. As profissões antigamente eram essas mesmo, era pedreira, a cidade estava sendo construída, era comerciante, os caras tinham grana. Para de bobagem, para de ficar querendo transformar a história no que ela não é, mas se quiser fazer, faz, só não mexe na do Galo, beleza? Então o Atlético juntou uma grana lá que eles mandavam inseto pro cara, na verdade o cara teria que mandar uma grana pro fundador lá, acho que é o Aníbal, sei lá o nome do cara, esqueci agora o nome dele, e aí o cara falou, não, ao invés de me mandar a grana, manda uma bola pra mim. Aí o cara foi e mandou lá, custou 11 réis na época e tal, que era o crédito que o cara iria receber. Chegou uma bola, um ano depois da fundação do Atlético. Porra, que time ricaço, né, velho? Puta que pariu. Então, aí nos anos 30, o Atlético começou a lutar pela profissionalização do futebol, já tinha time profissional, os times estavam perdendo jogador por causa disso, e aí em 1937 o Atlético venceu o primeiro título de âmbito interestadual, não era nacional ainda, porque também não tinha avião, meu amigo, não tinha como se jogar no Recife num dia e jogar no Rio Grande do Sul no outro, beleza? Então foi um campeonato do Sudeste, que foi o primeiro interestadual existente no Brasil. O Atlético foi campeão. Em 2010, quando a galera começou a querer transformar um título em outro, aí conseguiram, né? Receberam o fax lá que virou brasileiro, Taça Brasil virou brasileiro. O Calil foi perguntado, pô, você não vai brigar não? 37, aí o Galo ganhou também. O Calil falou, vamos brigar pelos títulos daqui pra frente. O que a gente já ganhou pra trás não vai mudar. Fantástico, Calil. Em 2010 o Calil fez uma porrada de coisas que eu fiquei muito fã dele pela administração dele no Atlético. Uma delas foi essa, renegar qualquer tentativa de mudança na história do Atlético. Isso foi fantástico. Então o Atlético foi o primeiro campeão em âmbito nacional interestadual. Na época não era tudo, porque, né, já expliquei, não era tão fácil viajar assim, mas em 1937 o Galo ganhou taça de campeão dos campeões estaduais do Sudeste, foi lá o Galo ganhou. Em 1950, o Atlético, outro grande feito, que a galera gosta de zoar essa porra aí dos campeões do gelo. Alguns atleticanos também nem sabem do que se trata, e aí ficam achando que é título, que o Galo ganhou um título. O Galo não ganhou um título, ganhou taças pelos amistosos jogados lá naquela época, em 1950, que era uma época em que acontecia isso com muita frequência. Os jogos amistosos eram muito importantes,
e excursões eram muito mais importantes ainda. Pra você ter uma ideia, eu falo aqui direto que eu não curto muito, não acho mineiro um campeonato só por ser tradicional importante, igual a gente faz parecer quando perde, né? Quando perde, faz parecer que é um absurdo. Mas o mineiro em outros anos era o principal campeonato. Na verdade, os estaduais em outras épocas eram os principais campeonatos disputados no Brasil. Vários times, inclusive o Cruzeiro, o Santos, disputaram a Libertadores como segundo plano, porque tinham os estaduais como os mais importantes. O Santos, inclusive, já mandou time misto por causa de Paulista e já mandou time misto para Libertadores por causa de excursão. Então, quando você fala, não era título, não era oficial, você tem que entender que aconteceu numa época em que nem campeonato nacional existia ainda. Falando de 37, mas em 50 ainda não existia campeonato em âmbito nacional. Foi acontecer em 60, 59, né? Foi o primeiro campeonato em âmbito nacional criado. Então, você tem que entender o que era uma excursão na época. Hoje, uma excursão, o time evita, manda para a Florida Cup Júnior, tal, mas naquela época, amistosos e principalmente excursão era uma coisa muito importante. Então, não era um título, o Atlético ganhou várias taças, porque os amistosos valiam taças. E quando chegou aqui no Brasil, a galera, a imprensa nacional, não foi a imprensa mineira, que a galera acha que a imprensa mineira carrega o galo, não tem nada disso. A imprensa nacional, o Atlético foi recebido, uma das taças que o Atlético tem, foi recebida lá em Recife, a Federação de Recife deu uma taça para o Atlético, como parabenizando pelo feito que foi fantástico para a época, e a imprensa nacional chamou os jogadores de campeões do gelo. É um título dado aos jogadores. Os caras sofreram pra caralho pra jogar lá. Então, você vê aí relatos de Copa do Mundo, não sei o que, a galera contando de neve, de frio, de não sei o que. Imagina em 1950 o Atlético jogando e amistosos marcados em cima da hora, um marcado atrás do outro. Então nem estrutura tinha, o Atlético foi só jogando igual louco e ganhando de todo mundo. E perdeu para um dos times que inclusive era a base da seleção da Áustria na Copa de 50, que foi quarto colocado, se não me engano, em 54, foi o terceiro ou quarto colocado. Então, tipo assim, dos times que o Atlético perdeu, que é o Áustria Viena, que hoje a gente não conhece, tal, mas era um time fodástico na época, inclusive um dos maiores da Europa. E aí, então, assim, não é um título, beleza? Não é um título, mas é importante para caralho. Tem todo o direito de estar no hino, porque o hino é cantado na perspectiva dos jogadores. Se reparar o hino do Atlético, ele fala como os jogadores cantando. Então nós somos campeões do gelo, é fato, porque os jogadores receberam esse título porque eles foram heróis, beleza? Então saiba disso. Se a galera zoar que não é título, você fala, não é mesmo, mas era foda, porque em 1950 não tinha porra nenhuma. Em 1950 ninguém viajava assim pra ir ver um jogo, não. Não era assim não, beleza? Não tinha nem campeonato nacional. E o Galo foi na Europa e ganhou de todo mundo lá. Em 69 o Galo venceu a seleção, que depois foi ser campeão. Todo mundo falava do time de Pelé, não sei o que, Santos de Pelé, o caralho, Pelé jogou. O Galo ganhou da seleção do Pelé. A seleção que foi tricampeã no ano seguinte, com o Pelé em campo. Inclusive fez um gol impedido. E o Dadá deitou o cabelo. Na década de 70 teve a geração que começou a jogar junto, a galera saindo da base. E eu conheci o técnico da base dessa época. Eu tive prazer de conhecer o seu GG, que revelou Reinaldo, Cerezo, revelou aquela galera toda. E aí o principal peso na história do Atlético, para alguns, o maior peso na história do Atlético é a teórica falta de títulos. E essa geração foi a que mais sofreu com essa falta de títulos. Por quê? Porque ela era para ganhar tudo. Ela era para ter entrado para a história do futebol nacional, se não do mundial. Visto que tiraram do Galo e entregaram para o Flamengo essa história mundial aí. Entregar para o Zico, né? O Zico é o heróizão. Ninguém fala do Height, né? Os caras, eu falo isso. Quando algum amigo meu vem falar de quantidade de títulos, eu falo, porra, eu comemorei e posso falar de todos os meus títulos sem ter vergonha ou receio nenhum.
fico imaginando como deve ser a vida de quem ganha título e tem que passar a vida toda explicando ou evitando o assunto. Né? Você está numa rodinha, você não pode falar, porque você sabe que se você contar aquele título, a galera vai te cobrar a roubalheira que foi. Deve ser uma bosta, né? Deve ser foda. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Então essa geração aí que nasceu em 70 e começou a deitar o cabelo no Brasil inteiro em 80, 81, 82, precisou de muito roubo para tirar os títulos que ela ganharia. O primeiro foi em 77, que tiraram o Reinaldo, tinha a média só de mais de 2 gols por jogo, tiraram o Reinaldo na final por causa de uma expulsão na terceira rodada. Então, tiraram o Reinaldo do jogo, o Atlético empatou, perdeu nos pênaltis, vacilo pra caralho, mas tiraram o Reinaldo do jogo. Nunca se esqueça disso. O Reinaldo ficou fora de um jogo de final de Campeonato Brasileiro, que o Galo, em que ele estava deitando o Galo, deitando o cabelo. Então, começou aí o boicote ao Atlético, em 81 também, 82, 80, 81, 82, depois, 87 perdemos para o Flamengo na bola mesmo, milagre, né? O Flamengo ganhou do Galo na bola, isso é raro de acontecer. Mas aí eu identifico essa década de final de 70, 80 como o período mais determinante para as principais falácias contra o Atlético. Se você tem vergonha da falta de títulos do Atlético, você dá uma pesquisada aí nas campanhas que o Atlético fez nesses anos, 77, pega 77 até 85, né? Porque 87 não foi na bola. Mas pega 77 a 85, você vai ver quantas vezes tiraram títulos do Atlético. O Atlético poderia perder para o Cobreloa na Libertadores de 81, poderia, mas era muito difícil. O Atlético poderia ganhar do Cobreloa e não ser campeão mundial. Poderia, mas o fato é que foi tirada a chance do Atlético, que era enorme. Então, várias vezes isso aconteceu. Você tem vergonha? Então você tem que saber como foi que o Atlético não ganhou esses títulos. E aí em 80 dominou o Brasil e dominou a Minas Gerais, nem se fala, né? O torcida do Cruzeiro sofreu pra caralho nessa época aí. Em 90, péssimas administrações, o Atlético ainda foi bicampeão, sim, bicampeão continental. Quem não conhece a história da Conmebol tem que dar uma pesquisada também, porque você que viu seu rival comemorar igual louco um bicampeonato de Copa, Supercopa, se você viu, né, os cruzeirenses comemorando Supercopa, e quando eles falam que você não tem bi, você abaixa a cabeça, você é louco, você não sabe o que era a Supercopa, e muito menos sabe o que era a Conmebol. Rapidinho aqui, a Supercopa era um título de um time que ganhou a Libertadores em qualquer momento. Você pega os campeões da Libertadores, todos os campeões da Libertadores, você vai ver que eles passaram fases terríveis. O maior campeão da Libertadores já ficou anos na Série B do argentino. O Vasco está nessa situação aí, tudo foi campeão da Libertadores. Aí você pega um time que foi campeão da Libertadores em qualquer momento e coloca ele num campeonato garantido todo ano. Todos os anos você está, independente de como você estiver, está falindo, o Racing, que eu curto muito essa história do Racing, o Racing estava falindo, mas estava garantido na Supercopa. Então, se você deu moral para cruzeirense comemorando o bi da Supercopa e aceita cruzeirense falando que o Galo não tem bi, você está louco. Você tem que ver o que é a Conmebol. A Conmebol está dentro da Libertadores hoje. A Conmebol era o G4 da época. E só o campeão para a Libertadores, segundo, terceiro e quarto iam para a Conmebol. Você falar que o Galo nunca foi bi. Então aconteceu na década de 90, que foi onde começou a putaria toda que acabou resultando no nosso rebaixamento em 2005, que foi a pior década do Atlético. O Atlético até 99, 2000, 2001, depois do time de 2012 ou 13, para mim o melhor time que eu vi foi o de 2001, era um timaço. E aí o Atlético em 2002 já era mais fraco, mas também chegou longe no Brasileiro. 2003 foi o último ano em que o Atlético fez uma campanha mais ou menos, foi o 7º colocado, se não me engano, que até 2009 foi o melhor resultado do Atlético, até 2012 a 7ª colocação foi o melhor resultado do Atlético em brasileiros, pontos corridos.
E aí, a partir de 2004, foi aquela merda toda, todo ano brigando para não cair. 2004 salvou no último jogo, a última rodada. 2005 caiu, 2006 voltou, jogou a Série B e voltou. 2007 brigou para não cair de novo, 2008 todo ano brigando para não cair, 2010 brigando para não cair, 2011 brigando para não cair. Merda, essa década foi foda. Isso aí foi foda. E perdendo em Copa do Brasil para todo mundo, caralho, época foda, em que a torcida do Galo fez o papel dela, mostrou que a torcida do Galo se importa com o Atlético, beleza? A gente estava presente em todos os jogos, toda essa fase terrível. Para você que agora fica, não vou nesse jogo não, vou guardar dinheiro para outro jogo, beleza? Tô julgando ninguém, mas nessa época aí não tinha nada para ver, não tinha time para ver, não tinha jogo bom para ver, não tinha disputa de título para empolgar. E a gente enchia estádio, todo jogo, cantava sem parar. Festejamos centenário, espontaneamente fomos para a sede no Galo em 2008. Vai ver a campanha de 2008, que merda que foi, beleza? Nós ganhamos o título mineiro naquela época, título mineiro a gente ia para a sede comemorar, porque comemora é tudo, se do Galo curte é o Galo, beleza? E agora nós estamos na melhor fase da história do Atlético, na minha opinião também, por ser esse período final de 70, começo da década de 80, para mim ainda foi o melhor, mas porque não veio título, né? O Galo foi boicotado, não deixaram o Galo ganhar um monte de vezes, não é chororô não, isso é fato. Vai vídeo longo pra caralho, mas hoje merece. Agora nós estamos numa fase fantástica, em que o Atlético, ao contrário de 10 anos atrás, agora o Atlético briga por todos os títulos. Pode não ganhar todos, mas briga por todos. E hoje nós vamos virar a noite comemorando os 109 anos do Clube Atlético Mineiro. Espero que você comemore, curta lá, espero que esse ano seja fantástico, sensacional, mas peço, por favor, tenha curiosidade para conhecer a história do Atlético. Porque quando a torcida, a paixão, fica movida por essas fases, né, boas, de vitória, de título, de briga para ganhar o título, Libertadores consecutivo, isso fica superficial. E se essa geração crescer baseada nesse período, pode acontecer de um dia faltar uma fase boa, um time bom, e a gente não repetir o que fez há 10 anos atrás. Porque a geração de 10 anos atrás era fã do Galo. Então vamos ser fã do Galo. Então, foi mal aí, galera. Tô com a campanha aqui, eu tenho que sair, mas para encerrar mesmo, é isso. É muito importante para a torcida do Atlético conhecer esses 109 anos de história, para a gente não ficar na paixão superficial, que é paixão entre aspas, que depende de título, depende de boas campanhas. É lógico que todo mundo quer, eu quero, todo mundo quer boas campanhas, mas a história do Atlético nos dá motivos para amar o Atlético em qualquer situação. Se você não teve essa curiosidade ainda, eu pretendo colaborar, despertar essa curiosidade contando alguns casos, mas tá tudo aí exposto, galera. Eu não sou um historiador não, sou curioso mesmo, gosto de pesquisar. Então vá conhecer esses 109 anos de história do Atlético. Vídeo grande, tinha prometido que não ia fazer isso mais esse ano, mas 109 anos de história não dá para contar em pouco tempo. Deveria ser muito maior, filme, longa-metragem que o Atlético merece. Beleza? Feliz dia do atleticano. Nós merecemos, nós temos história, nós temos uma reputação de torcida apaixonada a zelar. Veja a responsabilidade que é ser atleticano. Respeite isso, honre isso. Beleza? Grande abraço, some não. Nos vemos lá na porta da sede logo mais. Falou!